Vendi o fundo imobiliário BRCR11, acabei trocando ele por outro fundo imobiliário, porque eu já não estava mais confortável com ele na minha carteira. E o que eu vou trazer aqui hoje não é somente a troca, né? Além de trazer um pouco do fundo para vocês, o porquê que eu vendi, eu quero trazer qual que era a tese de investimento minha nele que acabou não dando certo. Então fica nesse vídeo porque você vai entender todo um ciclo, né, de um estudo, não deu certo e resolvi zerar a posição. Então mesmo que ele venha valorizar muito daqui para frente, para mim não importa mais, não estou seguro, então resolvi zerar, quero trazer essa lição para vocês. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vou trazer hoje aqui para vocês o porquê que eu zerei minha posição, vendi toda a minha posição do BRCR11, não era uma posição grande, uma posição bem pequena da minha carteira, acabei trocando pelo fundo imobiliário HGPO11, até se você quiser que eu faça um vídeo do HGPO, comenta aqui que eu faço um vídeo específico dele, tá? Então de cara o que eu quero falar é o seguinte, eu sou totalmente contra ficar vendendo fundo imobiliário, ações também, eu não gosto de ficar girando carteira, eu tenho para mim que a carteira é igual sabonete, né? Patrimônio é igual sabonete, quanto mais mexe, menor fica. Mas quando a gente vê que uma tese deu errada, não tem o que fazer, é vender para ficar confortável e buscar uma oportunidade num ativo que a gente entende que seja melhor daqui para frente, não adianta ficar olhando para trás. Bom, então eu vou começar falando o porquê que eu coloquei ele na carteira, tá? Qual que foi a tese de investimento para colocar ele na carteira. Depois a gente vai conhecer, vamos pegar o relatório dele aqui do mês de junho, conhecer o fundo imobiliário, olhar os números e eu vou mostrar o porquê que eu resolvi sair do fundo imobiliário, porque ele está me deixando desconfortável, principalmente por causa da dívida dele. Bom, então vamos para o vídeo, eu só vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo para o YouTube te notificar sempre que for um vídeo novo para o ar e deixar o like para ajudar o YouTube a esparramar esse vídeo para mais pessoas. Depois se você não gostar do vídeo, você volta e tira o like aqui, mas já deixa já para não esquecer, senão depois você acaba esquecendo, beleza? Então vamos para o vídeo. Primeira coisa, por que eu coloquei ele na carteira? Quem me acompanha sabe que eu não gosto de escolher fundo imobiliário por causa de preço. Principalmente se for falar de preço, olhando só o preço sobre valor patrimonial, aquele indicador lá, o PVP. Eu sempre fui contra isso, sempre bati nessa tecla que fundo imobiliário não se olha preço pelo PVP, tá? Vou deixar até, acho que, vídeo aqui mostrando valuation de fundo imobiliário através do modelo de Gordon, que é o modelo que eu acredito que faz mais sentido, né? Olhado que o PVP, principalmente para fundo de tijolo, mas mesmo assim, eu falo que eu não fico escolhendo fundo imobiliário por preço. E esse fundo imobiliário aqui começa meu primeiro erro, né, de colocar ele na carteira, porque na época ele estava com preço sobre valor patrimonial muito baixo, enquanto outros fundos imobiliários da classe dele, que ele é um fundo imobiliário de tijolo e de laje corporativa, a gente já vai ver detalhado no relatório dele, e ele preço valor patrimonial bem abaixo, eu fui ver o porquê que estava abaixo. Então ele tinha uma vacância, né, que é o espaço físico sem alugar, que ele deixa de receber, bem alta. Os imóveis dele não são tão ruins, tem um ou outro imóvel mais complicado, mas não eram tão ruins e eu resolvi pegar essa tese aí de pegar um fundo mais barato, que estaria mais barato que os outros, em tese pelo PVP, acreditando que a gestão fosse melhorar, ocupar aqueles espaços, conseguir fazer uma gestão de ocupar aqueles espaços e eu ganharia depois, nem tanto com o ganho de capital, mas uma renda maior em cima de um preço pago menor, no dividend on cost. Então eu acreditei nessa tese que acabou não sendo verdade, tá? Acabou não se comprovando ao longo do tempo. Então esse foi o primeiro motivo de eu ter colocado ele na carteira. Então grava bem esse motivo, que é o valor patrimonial bem abaixo dos outros fundos imobiliários do mesmo setor e a expectativa de diminuir a vacância, beleza? Então primeiro ponto tá aí. Então vamos para a segunda parte, vamos para a tela aqui, vamos fazer um raio-x no fundo imobiliário e eu vou mostrar a evolução aí, o porquê que eu não estou confortável com ele, que você vai entender melhor. Vamos para a tela. Primeira coisa, nos dados do fundo, a gente já vê aqui que ele tem uma taxa muito acima do mercado, tá? Uma taxa de 1,5% ao ano. Hoje ela está com desconto, essa taxa, o desconto acaba agora em setembro de 2022.
está com 1,10, mas depois ela deve voltar para 1,50, não sei se eles vão prorrogar esse desconto ou não. E ainda tem mais a taxa aqui de 0,25% ao ano, que é a taxa de administração. Então tem uma taxa de gestão alta mais uma taxa de administração. Se a gente pegar aí pela idade do fundo, ok, 2012, e o administrador dele é o BTG Pactual. Aqui um raio-x dele só, né? O dividend yield anualizado de 9,5%, não está tão ruim. Esse é o último distribuição, último rendimento por cota. O valor patrimonial dele por cota 101,51, sendo que hoje o valor de mercado dele por cota 61,89. Hoje até esse relatório aqui é de junho, tá? O valor dele por cota hoje, ele tá, deixa eu pegar aqui. Esse valor hoje está R$70, mas ele chegou a cair ali para 50 e poucos reais. Ele até teve uma valorização agora recente. Então é um fundo de valor de mercado 1,65 bilhões, tem 142 mil cotistas. Isso aqui, ó, vacância financeira dele, ele sempre foi alta, faz tempo que ela é alta, e a vacância física mais ainda, 24,6%. Quando eu coloquei, já era alta quando eu coloquei na carteira, mas eu imaginei que ele fosse conseguir baixar essa vacância e aumentar os rendimentos, o que faria tanto o dividend yield aumentar, né? A gente ia ter um retorno maior se ele conseguisse preencher essa vacância, mas sem sucesso ao longo do tempo. Ponto positivo, 15 imóveis, está distribuído entre São Paulo e Rio de Janeiro, e 80% dele imóvel de classe AAA, são os imóveis mais top aí da categoria. Bom, esse aqui é o portfólio do fundo. Ele tem aqui, ó, ele põe a porcentagem de receita total, o potencial. Você tem que é o Diamond Tower, que é 21% da receita, que é o maior deles em termos de receita. Depois o Eldorado 16%, o restante não é tão significativo. Esse Torre Almirante é um imóvel um pouco complicado lá do Rio de Janeiro, tá com uma vacância bem alta, de 58%, e que representaria aí uma receita de 11,8% do fundo. Então, acho que foi uma aquisição que ele fez no final do ano passado, inclusive se endividou para isso, foi quando realmente eu comecei a ficar mais de olho e cheguei, né, tomei a decisão de vender o fundo e zerar a posição. Esse imóvel aqui é um dos responsáveis, é uma das últimas negociações que ele fez que me convenceu de vez a zerar a posição. Ainda falando de portfólio, ó, tá vendo que 70% está em São Paulo, tá aqui, 29%. 0,7%, 30% praticamente no Rio de Janeiro. Você pega receita por classe de ativo, ó, AAA, mais de 70%. O A aqui, classe A, 7% e B, 19,6%. Então isso aqui, ok para o fundo, eu acho que é um ponto positivo. Aí se você entrar no relatório do fundo, tem a foto aqui de todos os imóveis, é bacana para quem quer ser acionista olhar, localização geográfica, então tá um por um aqui, ó, São Paulo, e aqui embaixo, Rio de Janeiro, tá aqui os imóveis do Rio de Janeiro. Bom, e quando a gente vai para os números, aí começa o problema desse fundo imobiliário, na minha opinião, que é isso aqui, ó. No balanço patrimonial dele, você tem aqui os ativos, ó, 3 bilhões, 778 milhões, 476 mil, né? Isso aqui é vezes 1.000. E você tem o passivo. Dentro dos passivos, a gente pegar aqui, ó, obrigação por aquisições de imóveis. É a dívida dele, tá? Essa aqui é a dívida que ele adquiriu. O imóvel ele não consegue adquirir uma dívida no banco, então ele emite CRI, né? Ele chama uma empresa, uma securitizadora, e através de CRI ele emite dívida para poder fazer aquisição de imóvel. Só que o problema é que se você pegar esse valor da dívida dele, 959.414, e dividir por esse ativo total, eu até joguei aqui para um Excel, a gente vê que está dando 25%. Então, o fundo ficou muito alavancado. 25% em dívida, na minha opinião, é muito alavancado. Aí um outro problema, que eu acho que começa o problema mais grave, né? Você pega aqui, ele tem 18,535 milhões de receita de aluguel, só que ele tem uma despesa financeira de 14,4 milhões. Porém, o resto da despesa, beleza, normal, administrativo, beleza. Qual que é o problema? Hoje, ele ajustando para o caixa, ele tem um ajuste que ele faz, que ele chega aqui, o lucro líquido dele contábil no período é prejuízo de 63 milhões, só que ele chega aqui num ajuste de 12.756, que dividido pelo número de cotas chega nos 48 centavos por cota. Lembrando que esse relatório é de junho,
que é o último que tem essa informação consolidada, no de julho não tem. Em julho, se eu não me engano, foi 47 centavos, tá? E qual que é o problema? Ele tem 2 imóveis que está com carência de pagar o juro. Então o juro ele é lançado aqui ainda no relatório, mas ele não está tendo efeito caixa, ele não está saindo do caixa. E aí sobra esses 12 milhões para distribuir. Acontece que um deles, metade, vai acabar a carência de metade agora em setembro, acaba a carência dele, outra metade em janeiro, e o do Torre Almirante também vai acabar essa carência em breve. E é esse cronograma de amortização que eu não consegui encontrar de maneira detalhada aqui nos relatórios para trazer para vocês. O problema é que agora ele vai começar a ter efeito caixa. Então não vai sobrar esse dinheiro para rendimento. Agora, para distribuir rendimento? O que o fundo vai fazer? Ele vai emitir mais dívida, vai rolar essa, vai segurar o rendimento? Eu não sei o que ele vai fazer. Então você pega um fundo alavancado em 25%, que é muito alto para o fundo imobiliário, onde ele vai começar a desembolsar uma grana do caixa ali e vai ter que parar de distribuir rendimento, se for o caso, já é ruim. Ou se ele vai ter que emitir mais cota, fazer uma subscrição com o valor dele, quase metade do valor patrimonial, valor de mercado, ele vai ter que emitir cota no mercado com valor muito baixo, o que também é ruim para o cotista. Então, numericamente e historicamente, esse fundo, ele não faz mais sentido para mim deixar na carteira, porque ele vem me preocupando sim. Eu acho que se ele tiver que emitir mais cota, o mercado vai judiar, e se ele parar de distribuir rendimento, ele, para mim, deixou de fazer sentido você ter um fundo imobiliário com esse problema de distribuição. Ele é um fundo que historicamente girou muito imóvel físico, isso causa uma despesa enorme dentro do fundo, que tira sim o resultado do fundo, o desempenho do fundo. A gente vai poder ver num gráfico aqui, ó. Tá vendo? Nesse gráfico ele compara o fundo BRCR11, BC Fund, tá esse pretinho aqui, e esse cinza aqui é o IFIX. Então, de um tempo para cá, ele que vinha mais ou menos acompanhando o rendimento do IFIX, o IFIX ele é o fundo imobiliário, é o benchmark do fundo imobiliário, é como se fosse o Ibovespa das ações, e o IFIX é para o fundo imobiliário. E ele descolou, então hoje a performance dele é bem abaixo da referência dele, que é o IFIX. Isso se deve, acredito também, né, com essa grande movimentação aí de imóvel físico dentro do fundo. Gera custo de consultoria, de cartório, enfim. Isso acaba complicando o desempenho do fundo. Sem contar que ele não conseguiu fazer uma boa gestão na questão da vacância do fundo, que ela veio se mantendo bem alta. Então a gente pode olhar, ó, o histórico da vacância. Eu coloquei ele na carteira. Aqui tem pouco tempo aqui, mas eu coloquei ele um pouco para trás. Ele veio mantendo essa vacância, até aumentou. Então, na minha opinião, faltou mais sucesso nessa gestão de diminuir a vacância. Outro problema gravíssimo está aqui, o valor patrimonial por cota. Ele vem caindo desde 2018, ó, ele vem caindo, e ele só diminuindo o valor patrimonial por cota. Inclusive agora ele foi reavaliado para baixo novamente, então o valor patrimonial do fundo cai novamente e ele vai sofrer mais uma queda aqui nesse valor patrimonial. Bom, o meu resultado nesse fundo aqui, eu paguei, o preço médio meu nele era R$ 95, foram só 18 cotas, eu tinha começado a colocar na carteira e parei, né, de aportar. Então, 1.710, vendi agora por R$ 64, 1.152, R$ 558 de prejuízo, recebi 321 em dividendo, dá um prejuízo nominal aí de R$ 237, só que ainda tem o custo de oportunidade que eu acabei perdendo aqui, nem perdi tempo em calcular, mas esse prejuízo aqui, vamos falar que foi uns R$ 1.000 de prejuízo. O que eu quero trazer de lição aqui? Duas coisas. Primeiro, não é porque está no prejuízo que não é para vender. Eu acho que tem que olhar daqui para frente. Assumir prejuízo quando você vê que não tem muita perspectiva faz parte do negócio. Segundo, mesmo com prejuízo nesse fundo imobiliário, os outros já cobriram muito, tanto que esse fundo imobiliário paga grande parte das minhas contas. Então não arrependo de jeito nenhum. E terceiro, a outra lição que eu trago muito aqui, é que é um fundo imobiliário que tido como barato há muito tempo e muita gente não compra fundo caro, por exemplo, HGLG. Eu fiz um vídeo comparando os dois em termos de preço, vou deixar o card aqui, e ele vai continuar barato
por muito tempo acabou me dando prejuízo. O HGLG, que é tido como caro, sempre tive comprando caro e é um fundo que me traz um retorno positivo absurdo. Então assiste o vídeo, você vai entender. Então esse fundo foi o único fundo que eu comprei numa tese baseado mais no preço do que na qualidade. E se comprova, pelo menos para mim, mais uma vez, que para a gente, investidor pessoa física, o preço é a última coisa que a gente tem que olhar. E se quiser aprender a investir melhor o seu dinheiro, tá? De acordo com a minha estratégia, que não é essa estratégia que deu errado nesse fundo, aqui a gente traz o que dá errado também para mostrar que isso vai acontecer com todo mundo. Se quiser aprender melhor, tem um link aqui embaixo, um treinamento completo, do zero, absoluto zero, tá? Até a montagem de uma carteira completa, ações, fundo imobiliário, tesouro, tá tudo aqui dentro, com suporte direto meu aqui, inclusive pelo WhatsApp. Só clicar e conhecer sem compromisso nenhum. Beleza? Eu te vejo lá do outro lado. Valeu!